Olá pessoal, hoje nós vamos ver algumas definições aqui dentro da geometria. Então, como aqui já diz, a geometria é o estudo das formas dos objetos presentes na natureza, das posições ocupadas por esses objetos, das relações e das propriedades relativas a essas formas. Então, o nome geometria, vocês já devem ter ouvido falar que a palavra em si significa medida da terra, metria. É medida e geo da terra. Então, tudo na matemática foi se construindo ao longo do tempo de acordo com a necessidade da época. A necessidade da época era exatamente essa, medir a terra. A geometria, ela é dividida em três partes principais aqui. Então, nós temos a geometria plana, quando nós temos aqui, ó, figuras em duas dimensões. Então, quando você olha para essa figura, por exemplo, esse retângulo aqui, você consegue visualizar ele como inteiro. Você não precisa imaginar o que tem do outro lado aqui, até porque não tem nada aqui do outro lado. Então você consegue ver ele como uma figura toda, tá? E ele é uma figura em duas dimensões, então ele tem, ó, a largura e tem o comprimento. Figura 2D que a gente chama, duas dimensões, tá? Então, quando ele tem duas dimensões, ele é uma figura da geometria plana. Assim como tem outros exemplos aqui, o triângulo, o pentágono e o círculo. Dentro da geometria plana, a gente também pode estudar conceitos como ponto, reta, o plano, tá? Tudo dentro da geometria plana ainda. Já na geometria espacial, aí a figura ela possui três dimensões. Como assim três dimensões? Então ela possui o comprimento, ela possui a largura e ela possui também a altura. Se você observar esse paralelepípedo que está mostrando aqui, quase um cubo, né? Você consegue ver a parte da frente, a parte lateral e a parte de cima. Você tem que imaginar que tem uma outra face dessa aqui na parte de baixo e tem que imaginar também que tem uma outra parte aqui no outro lado. Então você não consegue visualizar a figura como um todo. E ela é em três dimensões. Você consegue ver ela em perspectiva mesmo, diferente daqui. Então, na geometria espacial, você possui três dimensões. Assim como no cilindro aqui também, ó. Então, no cilindro você consegue ver a profundidade dele. Aqui é como se fosse uma lata, por exemplo, de leite condensado. Tá? Então, você consegue visualizar através da imagem e tem que imaginar o resto aqui, tá? Porque no desenho em si, ele não fica tão perfeito como se eu pegasse mesmo uma lata aqui, por exemplo, e segurasse ela aqui, tá? Então, na imagem, assim, a gente não tem tanto essa visualização. Assim como também no cubo aqui, por exemplo. Aqui ele tá vendo só essa lateralzinha assim, ó. Mas eu sei que tem a parte de baixo e tem a parte de trás, tá? Então a gente consegue observar só assim, mas eu ainda sei que tem as outras partes também. Isso aqui é figura 3D, ó. Eu consigo segurar. E já na geometria analítica, aqui eu tenho até um exemplo aqui de uma distância de dois pontos. Então eu tenho aqui, ó, o segmento de reta, tem o x1, x2, y1, y2. Então o nome já diz tudo. Analítica, quando a gente vai analisar, aqui eu poderia estudar só o segmento de reta, mas aqui eu vou analisar, calcular essa distância, olhar aqui através do gráfico, misturar a álgebra. Então a geometria analítica, normalmente a gente mistura a álgebra aqui para ter esses cálculos e conseguir analisar essas situações que antes a gente só olhava aqui para a figura mesmo. Tá? Então, o que a gente vai focar hoje mais é na geometria espacial. Então, dentro da geometria espacial, nós temos as formas geométricas, que tem como esses dois exemplos que eu passei aqui para vocês. Então, as formas geométricas espaciais possuem três dimensões, como eu já falei: largura, altura e comprimento. E são divididas em dois grupos, são os poliedros e corpos redondos. Já os poliedros são formados por arestas, segmento, que são segmentos de reta, vértice, que é o encontro de dois segmentos de reta, e faces, que é o lado da figura geométrica espacial. Então, para ser um poliedro, como por exemplo esse cubo que eu tenho aqui, então ele tem que ter, ó, aresta, que é essa medida aqui, que é um segmento de reta, ele tem que ter vértice, que é o encontro dos segmentos de reta aqui, ó, o vértice, e ele tem que ter as faces, que é cada lado aqui do meu cubo, tá? Então, aí ele é um poliedro, tem que ter aresta, vértice e face. Alguns exemplos aqui de poliedros são aí o cubo, o paralelepípedo,
pirâmide, entre outros. Então, se a gente analisar esse cubo aqui, ó, eu tenho aresta, porque eu tenho os segmentos de reta aqui, todos eles, né? Eu tenho vértices, ó, que é o encontro dos segmentos de reta, e eu tenho face. Face é como se fosse essa medida aqui, ó. Esse valor aqui inteiro da frente é uma face. O paralelepípedo, mesma coisa. Então, eu tenho aqui, ó, a aresta. Eu tenho aqui o vértice. E eu tenho também a face, ó. Não sei se tá dando para enxergar, mas essa medida aqui, esse valor aqui da frente, por exemplo, seria uma face. Assim como também aqui, ó, na pirâmide. Eu tenho a aresta, tenho o vértice, por exemplo, aqui em cima, ó, e tem a face. Várias faces, né? Uma delas aqui seria essa da frente. Então, aqui no cubo, a face seria quadrados. No paralelepípedo, a face seria retângulo. E na pirâmide, cada face seria triângulo. Continuando, ele fala assim: os corpos redondos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os corpos redondos, que é o que a gente vai começar a estudar também nos próximos vídeos. Os corpos redondos possuem superfícies curvas, logo não possuem faces laterais. Eles também podem ser chamados de sólidos de revolução, pois são formados pela rotação de uma figura plana, figura geradora, ao redor do seu eixo. Então, aqui tem alguns exemplos, ó, são corpos redondos, o cone, a esfera e o cilindro. Mas o que significa esse sólido de revolução? Ele está querendo dizer que através de uma figura plana, nós formamos o cilindro. Então, vamos pensar comigo. Que figura plana que se eu girar em torno do seu próprio eixo, eu tenho um cilindro? Um retângulo. Nesse exemplo aqui, desse tipo de cilindro que está apresentado na figura, um retângulo seria a minha resposta. Então aqui, ó, ele está preso dentro do palitinho aqui para girar dentro do seu próprio eixo. Então se eu pegar esse retângulo aqui, ó, e girar dentro do seu próprio eixo, eu estou girando esse retângulo, observem aqui que figura que ele está formando, ó. Ele forma um círculo aqui no chão. Estão conseguindo observar? Ó. A hora que eu giro, ele tá formando um círculo. E vou girar ele assim para vocês conseguirem observar, ó. Eu tô girando ele aqui em torno do seu próprio eixo. Ele forma uma região circular aqui, ó. A hora que eu giro, ele forma uma região circular, tá? Então, ele forma nada mais do que um cilindro, tá? Então, ele formou aqui um cilindro na hora que ele girou. Então, é a mesma coisa que eu colocasse ele aqui, ó, e girasse, ó. A hora que eu giro, tá meio liso. A hora que eu giro ele aqui, ele forma exatamente essa região aqui circular. Já se eu quisesse de um cone, observem daí a diferença aqui do cone. Ele tem que ser triangular na parte de cima. Então, ele vem de um triângulo. Se eu pegar um triângulo aqui, ó, e rodar, ele também vai dar circular embaixo, mas ele continua com a forma triangular em cima. Então, ó, observem eu girando, ele continua triangular em cima e formou um círculo embaixo. Então, ele formou nada mais do que um cone. Todos eles têm a figura geradora. Já da esfera, se eu fosse fazer a figura geradora da esfera, seria assim, ó, uma meia-lua, um semicírculo. Tá? Então, se eu girar esse semicírculo, ele vai formar uma esfera. Então, ó, pega, gira o semicírculo, ele continua dando uma forma circular ali, mas agora em esfera. Ó. Tá? Então, por isso que chama sólido de revolução. O estudo dos corpos redondos, que é o que a gente vai estudar, ele exige conhecimento sobre alguns elementos da circunferência, que pode ser que vocês já tenham esquecido ao passar do tempo aí. A gente vai relembrar alguns. Então, aqui tem uma circunferência com alguns elementos importantes. Então, eu tenho o centro da circunferência, que ele fica bem no meio aqui, está representado por O. Eu tenho o diâmetro, que é a medida de uma extremidade à outra da circunferência, passando pelo centro. Então, quando ele tem de uma extremidade a outra e passa pelo centro, eu tenho o meu diâmetro. Se eu saio do centro e só vou até uma extremidade aqui da circunferência, lembrando que pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser qualquer posição aqui, desde que saia do centro e chegue na extremidade, ele é o raio, saiu do centro e chegou na extremidade. E aí o diâmetro, ele é 2 vezes o raio, porque o diâmetro, ele saiu do centro também, ó, até a extremidade, mas ele foi até a outra extremidade também. Então, ele dobrou aqui o valor do raio. O raio, ele só vai até a metade.
Tá? Se eu quisesse continuar a chegar até a outra extremidade, eu teria um diâmetro daí. E a corda, ele passa um segmento de reta por duas extremidades aqui da circunferência, podendo ou não passar pelo centro. Então, observem que nesse exemplo aqui, ela não passou pelo centro. Eu tenho, então, duas extremidades da circunferência formando a corda, sem passar pelo centro. Se a corda passar pelo centro, ela acaba coincidindo com o diâmetro também, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre a diferença aqui dos poliedros e dos corpos redondos. Fiquem ligadinhos aí nas nossas próximas aulas. Ok? Obrigada, até a próxima.